Olá! Na disciplina de atendimento ao paciente grave, o tema da aula de hoje é sobre unidade de terapia intensiva, que a gente usa a sigla de UTI. Em algumas regiões, vocês vão ver como CTI, que é Centro de Terapia Intensiva, também é a mesma coisa, tá? A UTI, ela é uma área destinada a pacientes graves que necessitam de cuidados especiais durante 24 horas e de uma forma totalmente controlada. Então, todos os cuidados, todos os procedimentos, todas as tomadas de decisões que são feitas dentro da UTI, ela requer um rigor maior do que em outros locais, porque os pacientes que estão nesse setor são pacientes bastante graves. A UTI, ela tem o objetivo de prestar aos pacientes graves uma assistência diferenciada. E é um setor do hospital onde ficam internados pacientes de alto índice de gravidade e que necessitam de vigilância intensiva. A UTI, ela pode ser a UTI de tratamento intensivo, a UTI de tratamento semi-intensivo, que aí consiste em um conjunto de elementos funcionalmente agrupados, destinado a atendimentos a pacientes que vieram da UTI, ou seja, foram pacientes que ficaram na UTI, já podem sair da UTI, mas ainda necessitam de cuidados especiais. Então, é mandado para semi-intensiva. E a gente também tem a UTI móvel, que aí já são carros, veículos preparados especialmente para receber esses pacientes e fazer o transporte. E aí nós temos, inclusive, aeronaves, nós temos barcos e o próprio carro mesmo como um veículo, sendo considerado UTI móvel. Qual que é a equipe que atua trabalha com esses pacientes? Aí nós temos médicos, aí nós temos o médico intensivista, que é o médico que tem especialização de UTI, o médico assistente, que aí ele foi solicitado para prestar uma assistência e e prestará também atendimento à família. Nesse caso, geralmente a família que faz a solicitação desse médico assistente, e esse médico tem contato direto com o médico da UTI. A gente tem a enfermagem, que daí nós temos o coordenador da UTI, que ele é o responsável por todas as equipes. Nós temos o supervisor, que aí nós temos o supervisor do plantão, cada plantão tem o seu supervisor, é o enfermeiro que faz inclusive os procedimentos específicos. Nós temos o técnico de enfermagem. Dentro da UTI, por ser um setor que a gente lida com pacientes muito graves, a gente só tem o técnico e o enfermeiro, a gente já não tem aí os profissionais auxiliares de enfermagem. Nós temos também na UTI o fisioterapeuta, que é de grande importância, principalmente pela parte motora e respiratória dos cuidados com o paciente. Nós temos o nutricionista, essencial também para os cuidados nutricional do paciente. Psicólogo, que presta assistência a pacientes e também à família. O assistente social, que faz todo o elo do paciente com família. E o fonoaudiólogo, que também é um profissional, visto que a gente tem pacientes em situações muito graves, pacientes que tiveram intubação e outros tipos de patologia que faz necessário esse profissional. Dentro da UTI também faz bastante importância a planta física da UTI, como ela foi elaborada. Claro que para ser montada uma UTI exige todo um processo anterior à sua implantação, que é exatamente a planta física. Por que isso tudo? Porque nós usamos várias aparelhagens, nós necessitamos de estrutura física bastante equipada para que a gente dê suporte adequado ao paciente. Então, a quantidade de tomadas por leito se faz diferença. A iluminação, nós temos que ter a iluminação individual para cada leito, isso é de extrema importância, principalmente em situações de risco ou de emergências dentro da UTI. O abastecimento de água, principalmente para a equipe de enfermagem,
para a gente poder fazer os nossos trabalhos durante o período. Nós também temos que ter locais para lavagem das mãos que é diferenciado. Um sistema de gases e vácuo, nós temos ali o ar comprimido, o oxigênio, nós ligamos aparelhos, inclusive, nessa rede. Nós temos que ter um sistema também de ar adequado dentro desse local, a temperatura tem que se manter uma temperatura ideal. Não pode, de preferência dentro da UTI, não pode ter janelas, muito menos que sejam abertas, exatamente para risco de contaminação. E nós temos que ter uma temperatura dentro da UTI regulada para evitar focos de contaminação, de proliferação de bactérias, visto que muitas das vezes nós temos pacientes com bactérias graves, multiresistentes, inclusive. O piso deve ser um piso lavável e isolante de ponto de vista elétrico e térmico, inclusive um piso antiderrapante. O teto deve ser de material de alta capacidade de absorção acústica. As aparelhagens, todo o nosso trabalho dentro da UTI faz muito barulho e esse teto com capacidade de absorção de acústica é muito importante. Portas de uma largura bem específica, porque nós passamos aí com macas, inclusive com pacientes bem obesos. São portas também laváveis, portas para entrar para a parte externa da UTI, que elas sejam trancadas, inclusive para evitar o mínimo acesso dentro do setor. E, claro, nós falamos aí de todas essas coisas, lembrando que o ruído é uma coisa bastante importante dentro da UTI. Então, deve ser bastante observado a questão dos ruídos, e isso faz parte, inclusive, do Conselho Internacional de Ruído, a questão da quantidade de barulho que deve haver. Inclusive, é padronizado um valor de dia, de noite e de madrugada. Espero vocês no próximo vídeo.